O Senhor é maravilhoso, maravilhoso. Jesus é lindo e maravilhoso e tem cuidado de nós de uma maneira assim espetacular. Que Deus abençoe todos os irmãos, aqueles que também estão nos ouvindo pelas redes sociais também, que o Senhor alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance o seu lar. O Senhor é o Deus que está presente aqui, mas também Ele alcança aqueles que estão de longe também. Amém? O Senhor me deu uma palavra e eu gostaria de compartilhar, mas antes de compartilhar também a palavra, eu quero parabenizar todos os pais. Hoje é dia dos pais, né? E em Provérbios 10:1, não é a palavra, mas só uma referência aos pais, diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Então Deus nos chama a sermos filhos sábios, para cuidarmos dos nossos pais, para amarmos nossos pais, seja de que maneira seja o pai, né? Nem sempre o pai é da maneira que nós gostaríamos que fosse, mas devemos honrá-lo, honrar, respeitar. Eu me lembro quando eu era criança e bem pequenininho, mas eu tinha muita vontade de ajudar a minha mãe, mas eu era tão pequeno que eu não dava a altura da pia, sabe? A pia da cozinha. Eu falava: mãe, eu quero lavar a louça, né? Mas não dava a altura. Daí minha mãe pegava lá uma panela, né? Uma panela, não sei se era uma panela de pressão forte lá, punha assim, eu subia naquela panela e lavava a louça. E tudo que a gente faz, ela traz bênção sobre nós. E passados os tempos, né? E um dia minha mãe falou assim para mim: filho, você vai ser um bom pai. Eu falei: é, mãe, por quê? Eu não estou entendendo por quê, né? Porque você é um bom filho. Então, quer ser um bom pai, seja um bom filho. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua família. E os pais são bênção na vida do filho. Ele procura dar o seu melhor, mesmo que não consiga às vezes, mas ele está tentando dar o seu melhor. Que os pais sejam abençoados. Que o Senhor dê sabedoria, dê inteligência e dê graça a cada pai. Amém? Vamos lá. A palavra que Deus me deu está em Atos, capítulo 16, versículo 26. O livro de Atos, capítulo 16, e o versículo 26. E diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Essa palavra está falando do momento que o apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão, né? E Atos dos Apóstolos é uma palavra tremenda. Ela foi escrita por Lucas, né, que era médico. Foi escrita em torno do ano de 62 a 64 depois de Cristo. E o público-alvo era os cristãos, judeus e gentios. Atos é uma fonte importante da igreja primitiva. Documenta a realização de tarefas dadas aos apóstolos. Ela inicia com a ascensão de Jesus aos céus, o livro de Atos, e a declaração de Jesus que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui, esse livro é um testemunho, tem experiência, e fala assim, quem fala das pessoas que devem ter o testemunho do Senhor, né? E quem tem testemunho tem experiências com Deus. Os apóstolos, eles tinham autoridade dada pelo Senhor. Autoridade, eles foram preparados para levar o evangelho, para pregar a palavra. E eles tinham o testemunho de Cristo sobre as suas vidas. Na época de Jesus, na época do evangelho, o próprio Jesus fazia as obras no seu próprio nome, né? Mas a partir de Atos, os discípulos, os apóstolos, faziam a obra em nome do Senhor Jesus. E essa palavra que falei, de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse mostra o momento que o apóstolo Paulo, por conta de estar pregando o evangelho, ele estava pregando o evangelho, seguindo a obediência, a direção do Espírito Santo, e ele foi preso. Foi preso porque ele estava sendo encaminhado a essa cidade. Ele recebeu uma revelação que ele passasse da Macedônia e fosse em busca daquelas pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. E ele começou a trabalhar dessa forma, seguindo a orientação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi um homem levantado por Deus para alcançar os gentios, para alcançar aqueles que os discípulos que estavam em Jerusalém não conseguiriam alcançar. E Deus o levou a Macedônia, e lá a primeira pessoa que ele alcançou foi Lídia, uma vendedora de púrpura, né, da cidade de Tiatira. Ele alcançou essa vida, que se rendeu aos pés de Jesus, que se entregou a Cristo. Ela foi salva, ela e toda a sua casa se entregou ao Senhor. E em seguida, quando eles começaram a pregar, né, Paulo e Silas, apareceu uma mulher, uma jovem com espírito de adivinho, que falava: esses são homens, né, que revelam o caminho da salvação, são homens de Deus. Mas o que acontece? Ficaram vários dias falando para o apóstolo Paulo desta palavra, que eram homens que anunciavam o caminho da salvação. E às vezes o mal, ele engana, né? Engana a pessoa achando: poxa, essa mulher sabe bem, né? Sabe tudo. Mas era um espírito de adivinhação, não era o Espírito do Senhor. E aquilo perturbou o coração do apóstolo Paulo. Perturbou, e ele chegou um momento, repreendeu aquele demônio: sai dela. E naquele momento aquela jovem foi liberta, foi transformada. Mas por causa daqueles homens que ganhavam muito dinheiro através da adivinhação daquela mulher, o apóstolo Paulo e Silas foram presos. Foram presos por causa de estar pregando o evangelho, por causa de estar fazendo a vontade do Senhor, por causa de estar caminhando no caminho certo. É interessante, né? Quando você caminha no caminho certo, no caminho que o Senhor quer, muitas vezes vem aflições, vem dificuldades, vem desafios. E eles passaram por isso. Mas quando você sabe que Deus está com você, que Deus está te enviando para aquele propósito, você não desanima. Você começa a louvar, a adorar o Senhor e glorificar mesmo nas dificuldades. O apóstolo Paulo e Silas, eles começaram a adorar o Senhor. Eles foram presos, e aqueles homens com grande ira colocaram ele na prisão e falaram: olha, para o carcereiro, olha, toma conta dele, não deixa ele sair daí. E o carcereiro prendeu ele ali e falou assim: não, vamos prender, ele vai ficar preso no toco aqui, nas pernas, não vai soltar, e vai ficar ali e foram chicoteados. A Bíblia diz que eles
levaram tanto açoite, foram açoitados e foram levados à prisão por causa do Evangelho. Mas eles não ficaram calados. Eles começaram a adorar ao Senhor. Mesmo no cárcere, mesmo com as dores, mesmo com o sofrimento, eles começaram a adorar. E aí está o segredo da vitória. E aí está o segredo de você vencer seus obstáculos, suas dificuldades, é adorar, é glorificar o Senhor. Não deixar se abater pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, não. Aprenda a adorar ao Senhor em meio às dificuldades, às lutas, aos problemas. Essa semana foi uma semana difícil com relação ao trabalho. Eu tive algumas dificuldades também. É aquela palavra que diz, chega o dia mal, né? Acho que cheguei um dia mal essa semana, falei, meu Deus. Mas eu tive uma experiência muito boa. Aquele dia que eu trabalhei, muita coisa não estava, quero dizer, quase tudo não estava dando certo. E até o cliente estava achando que estava agindo de má fé. Mas eu glorifiquei. Eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu falei, Jesus, toma conta desse trabalho. E aquele trabalho que não era aqui perto, era longe. Eu comecei a adorar o Senhor, comecei a glorificar, comecei a pedir sabedoria ao Senhor para desenvolver esse trabalho. E aquilo que não estava dando certo, começou a dar certo. Até a ferramenta quebrou. Quebrou 2 ferramentas. Eu falei, glória a Deus. Glória a Jesus. Então, se quebrou uma, vai vir outra melhor. Então, e ali, eu comecei a adorar. E não é fácil. E não é fácil você adorar nas dificuldades, né? Eu fui no culto, numa quinta-feira, com os irmãos lá, e eu vi o testemunho do Leandro, da irmã Cida, iguais. Os irmãos edificaram a minha vida, porque foi depois disso que eu passei a luta também, né? Eles falaram da dificuldade, a irmã Cida falando lá, que o carro dela parou num lugar difícil, e não funcionava, e tinha feito uma revisão, e o carro não funcionava, mas ela falou, o Espírito Santo falou para ela, glorifica, glorifica, e ela ficou adorando a Deus, e o carro voltou a funcionar. Ela adorou, e o Espírito Santo falou para ela continuar adorando, adorando. Ela ficou 1 hora cantando, todo mundo ouvindo ela cantando, e o carro chegou até a porta da casa dela, e parou, ali parou. E depois o mecânico nem entendia como aquele carro tinha chegado até lá. A mesma coisa com o Leandro. Puxa, são testemunhos tremendos. E eles adoraram ao Senhor. Adoraram na dificuldade. Adoraram no problema. Então, porque é fácil adorar quando está tudo legal, tudo bacana, né? A conta está cheia lá, né? A casa lá está, oh, glória a Deus, olha quanta coisa na mesa, né? E quando não está? E quando a dificuldade chega? E quando o problema chega? E quando o momento difícil chega? Mas é nesse momento que Deus quer ver você adorando e glorificando. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam plenamente na direção do Espírito do Senhor. Eles tinham um chamado que a revelação de Deus os conduziu àquele exato momento, aonde eles seriam presos. Deus sabia disso. Eles estavam sendo presos por causa do Evangelho, por causa de pregar a verdade, a palavra de Deus, mas eles não desanimaram. Eles começaram a adorar, eles começaram a glorificar e a orar. E a Bíblia nos diz aqui, nos fala antes disso assim, ó, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus.
E os outros presos escutavam. Falei, o que está acontecendo? Esses dois malucos aí, está fazendo, está preso aí, está adorando, está todo machucado, né? E não é normal, isso não é natural. O certo é xingar, o certo é reclamar, o certo é falar mal desses soldados, desse carcereiro, do que está acontecendo. Os outros presos não estavam entendendo, mas o evangelho é loucura. O evangelho a gente não entende, mas Deus ele trabalha. Deus ele começa a trabalhar de uma forma espetacular, maravilhosa. Estava trabalhando ali e eles começavam a glorificar o Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está com a nossa vida, o Senhor está nos dirigindo, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, às vezes as coisas acontecem, a meia-noite é o momento mais escuro, é o momento mais próximo de estar mais escuro, né? Então é nesse momento que Deus se manifesta. Às vezes as coisas estão escuras, você não vê saída, não vê como que vai resolver essa situação, você não consegue entender, mas Deus consegue. A visão de Deus é muito maior que a sua, Ele sabe o que fazer, e a Bíblia nos diz assim, e de repente, porque o de repente de Deus, ele chega o de repente de Deus, o de repente chega na sua vida, mas você precisa adorar e glorificar o nome do Senhor. Veio um tão grande terremoto, aleluia. O terremoto de Deus chegou, aleluia, chegou ali naquela prisão, chegou o terremoto, e o que aconteceu com aquele terremoto? Os alicerces do cárcere se moveram, aleluia. Deus faz o milagre, Deus faz acontecer, Deus opera o impossível. Os alicerces se moveram e abriram todas as portas. Não está abrindo porta? Glorifica a Deus, que os alicerces vão se mover. Glorifica o Senhor, que o de repente vai acontecer. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, não deixe de glorificar, não deixe de adorar. Num momento difícil é um momento especial de adorar. É o momento de glorificar o Senhor e exaltar o nome do Senhor. Eu tive uma experiência muito forte, eu já até passei para alguns irmãos aqui, que eu tive também um momento que eu fiquei muito doente no comecinho da minha fé. Eu estava muito doente, eu fiquei ruim, e eu vomitava, tudo que eu comia, tudo que eu comia eu vomitei, aquele dia eu comecei a vomitar e não parava. E no final da noite, eu era solteiro ainda, daí no final da noite, minha mãe deu um copinho de coca para ver se limpava alguma coisa, e até isso eu vomitei. Daí a minha mãe falou assim, se você não melhorar a gente vai para o hospital. Eu falei, tá bom, mas fica tranquilo. Mas sabe o que aconteceu naqueles dias? Eu glorificava a Deus. Eu vomitava, glória a Deus. Vomitando, glória a Deus. Eu adorava o Senhor, mesmo naquele momento difícil, eu estava glorificando o Senhor. E eu sei que eu estava no meu quarto, eu dormi ruim, eu dormi mal, mas eu acabei dormindo, pegando no sono e glorificando ao Senhor. E naquela noite, eu tive uma experiência tão grande com o Senhor. Aquela noite eu ouvi o som da trombeta tocando na minha cama. Ela começava baixinho, ia aumentando, 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 aumentando. E eu senti os meus braços se levantarem na cama assim. Foi um toque tão espetacular, um toque tão maravilhoso, nunca vi um toque tão gostoso. Mas eram os anjos do Senhor me levando. Eu pensei, o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento, eu comecei a glorificar. E aquela trombeta tocando e meus braços se levantando. E eu sei, glória a Deus, glória a Deus. Só que de repente começou a parar e meu braço abaixou, eu fiquei triste. Falei, Jesus, o Senhor não vai levar, leva embora porque eu quero ir embora, né, Jesus? Eu comecei a adorar o Senhor. E foi no momento de dor, e foi no momento de doença, e foi no momento de dificuldade. E quando você adora, quando você glorifica, as coisas começam a dar certo.
Tudo que estava dando errado começa a dar certo. Aprenda isso é um segredo. Essa semana eu aprendi. Tudo que estava dando errado começou a dar certo nesse trabalho. Tudo. Chegou o final do dia, até o proprietário ficou feliz do trabalho. Ele que estava reclamando ficou feliz. O Senhor abençoou. Até sem as ferramentas. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Só o que acontece? Abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Todos saíram. Silas, Paulo estava livre daquelas prisões e todos os presos que estavam com ele. Quando Deus faz um movimento, o Senhor faz um movimento muito grande. Atinge muitas pessoas. Atinge até quem não merece, mas atinge. E o movimento de Deus é algo tremendo, ele não causa confusão. O movimento de Deus foi para alcançar aquele carcereiro, porque e acordando e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O carcereiro falou assim: e agora? Eu recebi toda a responsabilidade. Talvez ele até imaginou: eu errei, eu estava dormindo, acordei, e todos foram soltos aí, e não tem mais solução para mim. Às vezes o movimento, o barulho que está acontecendo leva muitas pessoas ao desespero, achar que não tem solução, como esse carcereiro achava que não tinha mais solução, porque as coisas não estavam dando certo. A profissão dele era tomar conta, e eu creio que ele estava querendo tomar conta, fazer o melhor dele ali também, tomando conta daquela prisão, para que ninguém fugisse, para que ele seja, desse, ali era o trabalho dele. E ele viu tudo cair por terra, ele viu o seu trabalho também dar tudo errado, ele viu a prisão se abrindo, ele viu as coisas, os presos soltando, ele viu: e agora? Esses presos vão embora. Mas o apóstolo Paulo, ele se levantou, e clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. Não fugiu nenhum preso, porque ele sabia que era o movimento do Senhor. Aquele momento Deus tinha preparado justamente para aquele carcereiro. Como Lídia foi salva, ela e a família dela, esse carcereiro também foi salvo. Ele e toda a sua família. Olha para vocês verem, irmãos, olha que coisa linda. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrando ante Paulo e Silas. E tirando para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu posso fazer para me salvar? E o apóstolo Paulo disse assim, e disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. A salvação chegou naquela prisão. A salvação chegou em meio a um movimento grande do Espírito Santo. Deus permitiu a prisão dos servos do Senhor para manifestar a glória dele. Agora, Deus permite muitas vezes algo ruim acontecendo na sua vida, mas não é para o seu mal, é para o seu bem, é para que você glorifique e mostre que Deus está contigo, que Deus está na sua vida e que Ele vai salvar também aqueles que estão ao seu redor. Ele vai salvar a sua família, Ele vai salvar seus filhos, Ele vai salvar seus familiares. E a salvação de Deus, a salvação de Deus é algo espetacular, sabe por quê?
A salvação de Deus, Ele salva a alma da pessoa, mas Ele restaura toda a vida dela. Não salva só a vida dela, mas Ele restaura. Aquele que não tinha esperança, passa a ter esperança. Aquele que não tinha vida, passa a ter vida. Porque o Senhor, quando Ele entra, Ele traz o cardápio completo. Ele traz tudo para a nossa vida. Os filhos que estavam perdidos começam a ser agregados novamente. Aquele que está totalmente nesse mundo perdido, Deus vai começar a trabalhar e já está trabalhando. Então confia no Senhor. Nunca deixe de adorar, nunca deixe de glorificar o Senhor. Adore o Senhor em todo e qualquer momento da sua vida. Seja no momento bom, adora. É gostoso, é maravilhoso. Mas no momento ruim também adora. Acalma o seu coração. Como nosso irmão falou aqui, não pode ficar com o coração ansioso, né, meu irmão? Quero tanto que acontece, dorme no meio da bênção, né? Aí perde a bênção. Então, começa a confiar, né? Os que esperam no Senhor são como o monte de Sião. Então, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então, espera no Senhor, deixa o Senhor agir, deixa o Senhor tomar as suas causas, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, naquilo que você não consegue trabalhar, porque Ele trabalha, Ele faz o impossível acontecer, mas é necessário adorar, é necessário glorificar, é necessário estar adorando o tempo todo. E mesmo quando a sua carne não deseja adorar, adore, porque a nossa carne muitas vezes ela não quer adorar, ela não quer glorificar, a nossa carne ela é contrária à vontade de Deus, há uma luta do Espírito contra a carne em nós, em cada um de nós que entregamos nossa vida a Cristo. Há uma luta espiritual muito forte para que você não adore, não glorifique. Eu lembro de um pastor, muito amigo, e ele é um grande ganhador de almas. Ele falava assim que ele, quando ele foi para Jesus, ele falava assim que entregou a vida para Cristo, mas ele gostava muito de um pagode. E ele estava na igreja assim, adorava o Senhor, estava feliz e tal, mas ele passava num lugarzinho, estava tocando lá, a perninha dele já começava a dançar, né? Mas ele permaneceu firme, porque ele começou a adorar o Senhor, ele continuou, né, para vencer as lutas e as vontades da carne. Então, você deve louvar, adorar e glorificar o Senhor e vencer a sua carne. Às vezes não é fácil dobrar o seu joelho, às vezes não é fácil você estar na sua casa e querer orar, porque a sua carne nunca vai pedir para você orar. Não, ela vai falar, vai dormir, vai no sofazão lá gostoso, né? Põe um filme aí, né? Fica 3 horas no filme, numa série, né? Nunca vai pedir para você isso, nunca. Mas você vai falar, carne, hoje é seu dia de morrer. Hoje é seu dia de ser sepultada. E quem vai nascer vai ser um novo homem. Um homem cheio do Espírito Santo. Então deixa Deus agir na sua vida, mata a sua carne, põe ela para jejuar, põe ela para orar, põe ela para clamar, porque o Senhor vai operar. Já pensou se o apóstolo Paulo falasse, eu não vou orar, vou chorar aqui porque estava doendo demais, nessas lapadas que eu tomei aqui, eu não quero adorar, eu não quero glorificar. Mas ele falou, não, Paulo,
Silas, vamos adorar? Vamos. Vamos glorificar? Vamos. Qual que é o hino? Vai, toca o primeiro hino aí. E ali iniciaram o hino, né? E começaram a adorar. Acabou o hino. Vamos cantar mais um hino que não chegou meia-noite ainda. Continua orando, continua adorando. Silas, faz uma oração maravilhosa. Ora pela igreja, ora pela cidade de Filipos aqui. Ah, vamos orar, oramos. Abençoa essa cidade, abençoa essa cidade, abençoa. Agora, Paulo, por quem que nós vamos orar? Vamos orar por Jerusalém. Vamos orar pelos apóstolos que estão pregando. Vamos orar e continuaram orando ali. E glorificando, adorando. Tem mais um hino? Qual que é o próximo hino? Vamos adorar esse hino também. E começava a adorar e glorificar, e não paravam. Não para, adora, glorifica, não para, na sua caminhada continua adorando, porque o de repente de Deus, ele acontece. O de repente de Deus vai acontecer, mas adora e glorifica o Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Glorifica ao Senhor. Glória a Deus, a vitória chegou. A vitória chegou na vida do apóstolo Paulo. Mas será que é só para ele? É para a tua vida também. Deus quer te dar uma grande vitória. Deus quer que você conquiste algo que você ainda não conquistou. Mas quando a gente reclama, a gente coloca uma barreira. Você está chegando pertinho da bênção e reclama. Aí, como diz, né? Nadou e morreu na praia. Não deixa isso acontecer. Adore ao Senhor. Glorifica. Hoje a palavra do irmão falou é fé. E fé é isso. Você não está vendo acontecer, mas vai acontecer. Você não está vendo algo se formar na sua vida, mas vai formar. Você não está vendo as coisas na sua família do jeito que você queria, mas vai ficar. Porque isso é fé. É você acreditar que o Senhor vai salvar, como salvou a casa desse carcereiro, toda ela foi alcançada. A casa de Lídia, toda ela foi alcançada. Toda a nossa casa vai ser alcançada. Todos os nossos filhos, familiares vão ser alcançados, porque Deus te levantou para ser coluna na sua casa, para ser aquele que vai trazer a bênção, que vai levar a arca da aliança dentro da sua casa, para que a sua casa prospere, para que seus filhos prosperem, sejam salvos, sejam libertos, sejam transformados. Então é você, o sacerdote, que vai levar a arca da aliança para dentro da sua casa. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus me deu. Amém.